A atividade dentro do picadeiro, ela tem uma dinâmica específica. Ela tem uma forma de existir capaz de premiar, né, a quem está circulando você. Então ela é um pouco mais alongada, são materiais maiores, um tipo de musicalidade, uma entrada e tudo isso. Não é minimalista, você não pode se deter em pequenos detalhes, porque as pessoas que estão atrás, se você se detém em um olhar de uma coisa que você vai resolver com o olhar ou com a sua expressão, quem está aqui atrás não está vendo nada disso. Para ali é uma cena parada, quem está atrás está olhando uma palhaça no centro do picadeiro parada, quem quer conquistar com emoção alguma coisa, sabe, paradinha assim, alguma coisa de repente você cria uma cena desse tipo, estou dando só um exemplo, né? Então existe muita dinâmica, movimentação, aí é preciso ter time. Como a maioria dos números oferecidos dentro de um circo, eles são de números de impacto, né? São números que têm músicas para cima, banda tocando, uma série de coisas. Então, os palhaços eles não podem entrar quebrando esse ritmo, porque ficaria esquisito. Então, a palhaçaria também entra no mesmo ritmo. E os números são diferenciados. Isso cria uma espécie de uma espécie de tempo-ritmo específico para o picadeiro. Boa noite a todos, todes, todas. Hoje é a derradeira aula e esse projeto ele foi contemplado pelo edital de circo da Lei Aldir Blanc, prêmio 05 de 2021, da Secult Goiás, Secretaria de Cultura do Governo Federal. Então estamos aqui com a nossa palhaçaria clownesca, uma pequena viagem em torno de uma trajetória daquele profissional do riso que sai do zero até montar o seu número. São ideias que a gente trouxe e propôs para vocês e caminhos, possibilidades. Então, se de repente alguém está precisando de um norte, pode se valer disso. Aquele que já está tranquilo, já está no seu norte, pode de repente captar uma ou outra ideia que venha a somar, né? Então, o objetivo da gente com essa oficina era trazer um pouco desse quadro do universo da palhaçaria. Na verdade, hoje, já que a gente concluiu uma parte da história, eu vou dar uma pequena palhinha a respeito do clown, do palhaço, né? Então, existem muitas escolas que estudam essas vertentes aí e buscam, inclusive, não apenas identificá-las como sinônimos, clown e palhaço, mas buscam diferenciá-la na interpretação, né? E alguns afirmam clown é isso, 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 palhaço é isso, 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 e por aí vai. Na minha experiência, quando eu saí do Brasil, ainda não tinha muito difundido, ainda não estava muito difundido a escola clownesca, dos clowns, né? A gente não usava muito esse termo quando eu fui para a Europa. Conhecia-se já existia algumas pessoas, mas não estava tão difundido quanto é hoje. Hoje, em qualquer escola, qualquer esquina, todo mundo sabe o que é um clown. As pessoas não sabiam naquela época. Quando eu fui para a Europa, trabalhar na Europa, então eu conheci, por exemplo, palhaços, né? E lá na parte da Alemanha, na parte da Europa, onde eu estava, na Suíça alemã, a palavra usada para palhaço é clown. Clown. Diferente de clown, mas é a mesma escrita, né? Clown. Então o clown, né, que seria o clown, esse clown, ele era, na verdade, um palhaço comum. Não havia uma distinção. Dentro do espaço onde eu estava pesquisando, o universo do teatro, o universo do circo, não havia uma distinção. Isso aqui é clown disso, e esse aqui é clown daquilo, né? Existia o seguinte, a Europa tem um inverno de neve pesado, e o que acontece é que os circos, em determinado período, a maioria dos circos na Europa fecham, para não receber o peso da neve muito grande, muito alto em cima da lona, que nem toda lona tem estrutura de aquecimento para derreter aquela neve, isso é muito perigoso para o circo. Então o circo fecha no inverno, todo circo tem uma espécie de sede, que ele chama de quarteirão de inverno, Winterquartier, onde os circos voltam, como se fosse a casa do circo, né? E ele volta para lá com galpões, com uma série de coisas, ali eles vão restaurar os carros, vão refazer, dar férias para muita gente,
e fica uma equipe ainda trabalhando, depois o pessoal volta para aquele quarteirão de inverno e cria o novo espetáculo da nova temporada. Geralmente eles mudam muito o espetáculo, diferente do Brasil, que tem uma dimensão continental, onde a gente pode ficar muitos anos com o mesmo espetáculo. Onde eu estava pesquisando, o universo circense, né? A Suíça é bem pequena, tem 40 e poucos mil quilômetros quadrados, é do tamanho de um estado como o Rio Grande do Norte, né? Pequeno, com 6 milhões, 6, 7 milhões de habitantes, mais ou menos. Então é um país muito pequeno e você não pode circular com o mesmo espetáculo todos os anos. Então tem que sempre variar o espetáculo. Na verdade, quando chega o inverno, né, e os circos param suas atividades, a maioria dos artistas que moram fora, em outros países, principalmente se forem artistas do universo da habilidade, eles retornam, por conta do visto e tudo. O visto de trabalho ele tem um tempo, né, para manter você trabalhando ali. Mas aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, e que são, sobretudo, do mesmo país, ou que já têm uma permanência naquele país, e que trabalham em áreas como a palhaçaria, né? Então elas migram. E ao invés de ficar o inverno inteiro parado, porque o inverno dura o quê? 4 meses, né? 4, 5 meses. Em vez de você ficar esse tempo todo parado, esses artistas que têm condições de criar espetáculos mais longos, eles migram para os teatros. E aí o palhaço começa a trabalhar no teatro. Mas o que acontece? Um palhaço, uma palhaça, num picadeiro, ela ou ele estão, né, submetidos a um espetáculo com uma quantidade enorme de artistas e de números. Então, por mais que tenha sido dirigido esse número, tenha sido colocado aquela pessoa trabalhando ali, aquele profissional trabalhando no espetáculo, e seja inclusive a estrela do espetáculo, por exemplo, ele não vai tomar um grande espaço do espetáculo. Vai ter uma entrada no início, vai ter uma entrada depois de 2, 3 números, volta de novo antes do intervalo, volta depois do intervalo, vai ter muitas entradas se for o papel principal, né? Se aquele palhaço tiver sido divulgado pelo circo como atração principal, for tipo um palhaça ou um palhaço famoso, né, no país. Quando não é assim, de qualquer forma, você tem o seu tempo limitado, porque o circo ele é uma sucessão de atividades, e muitas delas montam-se equipamentos, desmonta equipamento. Então você tem aqui acrobatas, saltadores, trapezistas, globo da morte, contorcionistas, equilibristas, né, de corda bamba, como dizem, ou de arame tenso, funambulistas, tem atiradores de faca, e quanto maior o circo, mais atrações existem. Naquele momento, você tem também uma arena ao seu redor. O que acontece? Eu não tenho condições, estando dentro de uma arena, de ter um tipo de interpretação minimalista, né, onde as pessoas viajem na minha expressão facial, naquilo que eu estou criando dentro do meu universo enquanto emoção e tudo. Então tem gente aqui nos circos que estão me vendo de costas. Então coisas pequenas, aquela pessoa que está ali atrás já não vê, né? Aquela pessoa que está do lado não consegue ver minha expressão completamente. Então, a atividade dentro do picadeiro, ela tem uma dinâmica específica. Ela tem uma forma de existir capaz de premiar, né, a quem está circulando você. Então ela é um pouco mais alongada, são materiais maiores, um tipo de musicalidade, uma entrada e tudo isso. Não é minimalista, você não pode se deter em pequenos detalhes, porque as pessoas que estão atrás, se você se detém em um olhar de uma coisa que você vai resolver com o olhar ou com a sua expressão, quem está aqui atrás não está vendo nada disso. Então, ali é uma cena parada, quem está atrás está olhando uma palhaça no centro do picadeiro parada, quem quer conquistar com emoção alguma coisa, sabe, paradinha assim, alguma coisa de repente você cria uma cena desse tipo, estou dando só um exemplo, né? Então existe muita dinâmica, movimentação, aí é preciso ter time. Como a maioria dos números oferecidos dentro de um circo, eles são de números de impacto, né? São números que tem músicas para cima, banda tocando, uma série de coisas. Então, os palhaços eles não podem entrar quebrando esse ritmo, porque ficaria esquisito. Então, a palhaçaria também entra no mesmo ritmo. E os números são diferenciados. Isso cria uma espécie de uma espécie de tempo-ritmo específico para o picadeiro. Diferente do teatro. No teatro, eu tenho o público geralmente somente à minha frente. Então, qualquer expressão mínima que eu fizer, uma parada de olho que eu der, uma coisa que eu pensar e tudo, todo mundo está me vendo, está captando. Eu tenho tempo para
para resolver a minha cena com uma quantidade maior de emoções, de situações e tudo mais. No picadeiro eu tenho, vamos dizer, 3, 4, 5 minutos no máximo para me apresentar. Então eu entro, já apresento a questão, já resolvo a questão, termina aquilo ali, tchau, música e vou embora. No teatro, sobretudo se eu estiver sozinho, fazendo um espetáculo solo ou em dupla, eu vou ter ali 1 hora de apresentação. Aí eu preciso realmente de usar o meu tempo. Estas coisas, por exemplo, quando eu cheguei na Europa, ficaram muito claras para mim. Por quê? Porque o mesmo palhaço que eu vi no Picadeiro, o palhaço Dimitri, um palhaço suíço, na cidade de Ascona, né, que tem uma escola de palhaçaria, eu vi esse palhaço trabalhando no Picadeiro. Então eu fui ao Circo Knie e assisti o espetáculo dele no Circo Knie. E esse palhaço, ele tinha um tempo-ritmo, ele tinha um estilo de se apresentar no circo. Por conta de toda essa parafernália que existia ao seu redor, os números que eram rápidos, as entradas, né, a disposição de público e uma série de coisas. E o próprio ritmo de espetáculo que pede para você trabalhar alguma coisa dentro daquele mesmo ritmo, para não quebrar. Então eu vi esse trabalho lá, dinâmico, cheio de, sabe, o palhaço que a gente conhece do circo. Depois eu fui ao Klein Theater, o pequeno teatro, na cidade de Lucerne, na parte da Suíça alemã. E assisti o espetáculo Le Porteur, o porteiro, né, Le Porteur, de Dimitri, do próprio Dimitri. Só que ali ele estava realmente desenvolvendo um trabalho com a linguagem do universo do teatro e utilizando-se do pensamento da palhaçaria, da disposição em que a palhaçaria coloca as coisas para mostrar para as pessoas, como um profissional do riso. O que é que eu enxerguei nesses dois trabalhos? Como se fosse quase que 2 tipos de interpretação diferentes. 2 palhaços. Só existia ali a essência do palhaço lá dentro, do mesmo estilo e as mesmas coisas. Mas o que era desenvolvido aqui foi diferente do que era desenvolvido aqui no teatro. O que foi no circo, o que foi no teatro. Naquele momento ficou claro para mim, porque eles eram chamados de clown e clown. Por que não muda esse nome lá? Clown é o nome palhaço para eles. É a figura que se convencionou chamar de palhaço porque imitava os campônios. Lembra do começo das aulas aqui que eu falei isso? Clown vem da origem da palavra raiz Claude, que é campônio, que é matuto, que é caipira, que é isso. Aquela pessoa sem jeito, desajeitada e tudo mais, que as pessoas faziam riso dos trejeitos dela e da forma de viver. Por isso nasceu esse tipo de interpretação e criou-se toda uma atmosfera ao redor e todo um princípio. As escolas que começaram a estudar esse tipo de interpretação realizada no teatro beberam na fonte dos universos teatrais também. Elas foram buscar na comédia dell'arte, elas foram buscar nas comédias de costumes da época, elas foram nas apresentações, né, de rua de determinados saltimbancos e humoristas. Elas beberam numa série de espaços aonde não se tinha o palhaço, a palhaça como a gente conhece hoje. E beberam também um pouquinho no circo, para ter esse universo todo das habilidades associadas a esse palhaço. Porém, o que se tem ali, a partir do momento em que as escolas começam a estudar o palhaço fora do circo, né, e dentro dessas tradições que existiam, como é a comédia de costumes, como foram outras tradições de interpretação da época, a academia começou então a fragmentar isso, a criar um estudo para se entender como funcionava esse tipo de interpretação. Porque, de fato, no picadeiro, pede-se uma dinâmica diferente pela disposição que existe de público, pelo tempo, ritmo das cenas que deve acompanhar o roteiro. No teatro, você é o dono daquele espetáculo e você tem tempo para fazer isso. Sobretudo se o teatro está de frente para você, um teatro estilo elisabetano, como eles dizem, né? Uma boca de cena e uma plateia na frente. Uma cortina abriu, só tem você de frente para o povo, não tem ninguém do seu lado nem atrás de você. Nesse momento, você tem a condição de criar devagar toda a atmosfera que você necessita para trazer o desfecho da história que você quer contar. E num teatro, você está ali, sentou para isso. O teatro, ele já diz, é um espetáculo que você vai sentar e vai apreciar, e é devagar. O circo, ele envolve outras coisas.
O circo envolve o cheiro da pipoca, o circo envolve a alegria que existe, a banda que toca, a movimentação, envolve o olhar direto de um público sobre outro, de um lado da arquibancada sobre outro lado da arquibancada, de uma parte da frente da arquibancada para aquela arquibancada que fica um pouco mais atrás da cortina. Então, essas coisas aí dá ao público também um tipo de comportamento diferente, que espera daqueles profissionais uma dinâmica maior, porque ali é mais festivo, é mais envolvente, né? No teatro, eu apresento mais o que eu estou fazendo e brinco mais de forma minuciosa. No circo, eu não tenho muita minúcia, porque eu não posso. Isso gerou dois estilos específicos, de cara, né? Porque são vários os estilos. De cara, gerou dois estilos. Quando começou a estudar, então entendeu-se que existia um clown, porque era aquele que realizava, o profissional do riso, que realizava aquele seu trabalho dessa maneira, né? Como ele foi se desenvolvendo e fazendo com aquele estilo mais teatral, e um outro que era aquele de picadeiro tradicional, que trazia de pai para filho, trouxe, né, lá de trás, aquelas mesmas brincadeiras, aquelas coisas que eles apresentavam nos picadeiros. E aí começou a se fazer uma distinção. E a partir do momento em que começa a se estudar, começa-se a se fragmentar. A partir do momento que a gente vai fragmentando, a gente vai buscando coisas para justificar a minha fragmentação, e a gente vai enchendo e vai dando mais conteúdo para que fique mais compreensível essa questão da interpretação dada, né, a partir desse espaço onde você atua como um clown teatral e da interpretação dada nesse espaço onde você atua como um palhaço, né, de picadeiro, ou seja, do que for. Rua compreende-se muito a mesma disposição do picadeiro, lembra muito, só não tem todas as informações, né, visuais que tem o circo, mas tem informações específicas da rua e da praça. Então, de cara, eu vou já explicando para vocês que se você olhar e você for dessecar isso, palhaço e clown não há diferença. Tá? É a mesma coisa, é uma coisa só. Clown e palhaço. O que acontece é que alguns profissionais migram de um espaço para outro e eles têm a condição de desenvolver um trabalho com essa linguagem ou com essa linguagem melhor. Mas algumas pessoas começaram então a dar preferência a essa linguagem. E algumas escolas começaram então a carimbar ali em cima aquela coisa que é muito específica da academia, né? A verdade agora está aqui. Pá! Aí carimba. A academia tem muito isso. Para dizer assim, eu encontrei, tá aqui, sou eu. O que vale é a minha tese, é meu estudo. Plá, plá, carimba. E ele vai sempre colocar algumas coisas. Eu já vi muitas teses assim a respeito dos clowns que eram bem flexíveis, né, que deixava para a gente concluir algumas coisas. Mas o que eu concluí com a minha visão e com a minha participação, eu conheci outros profissionais, grandes profissionais, eu trabalhei num grande parque temático que era de espetáculos e ali tinham grandes profissionais. Né, eu e a minha esposa, Jana, nós estivemos dentro desse cenário, conversando com essas pessoas e tudo mais. Nós conhecemos, por exemplo, pessoalmente, né, conversamos com Eugene Chaplin, o filho de Charlie Chaplin. Ele dirigiu o espetáculo do Circus Knock. E a gente teve essa oportunidade de conviver assim, um pouco com essa pessoa, com essa figura muito interessante, um ser humano muito humilde, muito legal. E que também nos esclareceu algumas coisas a respeito disso. Então as pessoas vão pegando, por exemplo, o trabalho do próprio Charlie Chaplin, a forma como ele criava a comicidade, a forma como ele trazia esse trabalho, o trabalho de outras figuras, o trabalho de alguns mímicos, o trabalho dos grupos da comédia dell'arte, o trabalho de outros grupos também que fazem parte do universo da construção da interpretação cômica. Então esse trabalho todinho ele vai juntando e vai tentando estudar em cima disso. É isso que vai criando os estudos específicos sobre clown e palhaço. A grosso modo, seria uma coisa só, nós estamos traduzindo o nome de alguém que é desajeitado e que vai gerar com isso o riso sobre si. Porque as pessoas fazem o riso sobre si. Eu estou rindo, na verdade, do camponês, do desajeitado, do matuto. Isso eu estou falando quando começou a história lá atrás que trouxe essa interpretação. Porém, eu estou vivendo isso em mim, para que as pessoas vejam esse matuto, esse caipira, esse desajeitado em mim. E as coisas minhas, que são desajeitadas, caipiras, matutas, enfim, risíveis, né, vêm para fora. Por que hoje em dia, dentro do universo da palhaçaria clownesca, sobretudo os clowns, essa figura está mudando um pouco?
Porque está mudando o pensamento das pessoas, né? O mundo está mudando o pensamento. Quando eu era criança, se fazia piada com negro, com homossexuais, se fazia piada com isso, e isso não era politicamente incorreto, porque estava dentro de um padrão. Fazia-se piada com aleijado, fazia-se piadas com uma série de coisas. Quem era louco, né, as pessoas que chegaram no estado de loucura, era taxado como doido e virava piada da cidade, em vez de haver uma movimentação de compaixão e de auxílio, né? Então, é uma nova humanidade que está surgindo e a gente está dando novos valores. Por isso que o trabalho dos clowns mesmo, esses que vão para hospitais e tudo mais, eles estão dando um novo valor também a esse trabalho. Estão surgindo novas práticas clownescas que estão relendo isso. E os palhaços do circo têm as suas coisas de brincar com o universo da simplicidade, da inocência, da surpresa, da brincadeira e do entretenimento, da felicidade, simplesmente, né? Eles não são palhaços muito para trazer reflexões, vamos dizer assim, profundas. Existem os que fazem isso. Eu gosto de trazer algumas vezes. Existem outros palhaços que fazem isso, mas isso não é muito do palhaço, da palhaçaria do picadeiro. Isso é mais daquela palhaçaria teatralizada, do clown, daquela palhaçaria profunda, que estuda, que pesquisa, que vai no universo psicológico, que vai mais profundo, que vê esses valores, né? Que já não diz somente ele e ela, mas diz também uma forma neutra, que já não se comunica com o palhaço ou a palhaça, mas tem os palhaces, né? E que já está dentro de um novo contexto. E já não se permite mais brincar como se brincava antigamente. Se a gente fizer um estudo a partir do clown que está nascendo agora, né, do palhaço que está nascendo agora, na palhaçaria que está nascendo agora, quando a gente fizer esse estudo lá para frente, 200, 300 anos depois, já não vai estar mais ligado ao camponho, ou ao desajeitado, ao negro, ao homossexual, a isso, ao aleijado, o que se fazia piada na época da Idade Média ou antes disso, né? Aquilo que se fazia risível. Já vai estar ligado a outros valores. E muito mais voltado a você mesmo, profissional do riso, trazer de si certas formas de criar esse universo risível que expõe ao mesmo tempo o ridículo que é somente seu. Não pertence ao universo do camponês, do aleijado, do negro, do branco, do amarelo, né, do homossexual, seja lá do que for, que antigamente se fazia piada com isso. E graças a Deus, hoje em dia, começaram a se punir essas piadas sem graça. E a gente está vivendo um novo momento, um novo tempo. Por isso os espetáculos de hoje pedem mais criatividade, inocência, envolvimento real, né? Para que a gente não caia nessa mesma receita da Idade Média. É a mesma receita do pessoal que vem se perdurando por aí. Então é necessário que os artistas que estão entrando no mercado hoje já fiquem atentos para serem criativos com uma nova perspectiva, com novos valores. Né? Não estou falando para ser metido a puritano, essas coisas não estou dizendo nada disso não, tá gente? Fiquem à vontade, rasgue a roupa, façam o que vocês quiserem dentro do processo da consciência de vocês, tá certo? Dentro do que cada um consegue segurar a barra do que você está oferecendo para as pessoas. É mais ou menos por aí que deve funcionar o universo da palhaçaria. Se eu tenho competência para mostrar um determinado trabalho, tipo bufônico, um trabalho que vai em cima da ferida da pessoa lá, na sociedade, do outro, que expõe o outro também, não só a si, mas que expõe o outro, né? Então eu preciso estar preparado para entender como é que eu entrego isso aí e as consequências disso aí dentro do meu trabalho. Se eu não tenho essa condição, eu não entro nesse tipo de trabalho. Se eu quero trabalhar com sensualidade, né, só para adulto, na palhaçaria e tudo mais, eu quero trabalhar ao lado da sensualidade, da sexualidade, da exposição, do erotismo, enfim, da viciação dos vícios, da bebida, da permitividade, da liberdade sem disciplina, seja lá o que eu queira mostrar como um palhaço dentro do universo, eu preciso estar atento para saber o que é que eu resolvi nesses valores, né? Eu estou mostrando de forma barata, porque o mercado me diz que isso aí é interessante, porque tem um universo, por exemplo, que trabalha muito com expor, falar palavrão, não sei o que e tal. Não estou falando aqui como um puritano, estou dizendo isso. Mas isso aí era feito, gente, acho que Dercy Gonçalves foi uma das pessoas lá atrás que começou a fazer esse negócio aí. Hoje em dia isso não tem mais, isso não é uma novidade mais, isso aí está lotado, em tudo quanto é lugar tem isso, sabe, isso aí já é obsoleto. Esse tipo de trabalho já é obsoleto para o universo clownesco, para o universo palhaço e tal, se você vai para esse universo adulto. E também quando a gente quer trazer alguns valores que eles estão ligados, por exemplo, à nossa espiritualidade, a forma como a gente enxerga
a nossa relação com o sagrado. Então, na palhaçaria, esses universos eles são mais delicados para se trabalhar, né? É melhor que você trabalhe com o seu sagrado, o seu contato do coração que você pode ter com o contato do olhar, né, de uma criança. Que você não leve uma doutrina dentro do que você está fazendo. Porque isso aí é um espaço diferente de um espaço doutrinário. Um espaço de conexão meu com o público dentro do universo da palhaçaria. Ele não está ligado a preconceitos, ele não está ligado à religiosidade, né, à religião como um todo, ele não está ligado a uma vertente política. Eu posso, como profissional, me posicionar. Mas dentro daquilo que eu estou apresentando, não é legal, né, gente? Vamos e convenhamos. Vamos dizer assim que se Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso só fizesse canções políticas o tempo todo, assim, falando de um partido X e tal, pô, ninguém ia querer ouvir, né? Então, isso não é um fruto de um trabalho de um artista. O artista ele tem que não ir pelas cabeças que estão na frente disso, não ir pelas bandeiras, mas ir pelos valores. Então, o artista tem que premiar os valores, tá? Ou aquelas coisas, se eu estiver colocando em evidência, aquilo que não tem valor nenhum, expor de uma forma interessante. Mas o que eu tenho que ressaltar são valores. E valores, eles são universais. Eu posso falar de valores para vocês dentro de qualquer segmento doutrinário, porque os valores vão ser o mesmo. A justiça, o amor, a compaixão, né? a empatia que a gente precisa ter com as pessoas, respeito, tudo isso são valores. E valores, eles não têm uma bandeira. Não é só fulano de tal que tem valores, não é só cicrano que tem valores, né? Todo mundo tem valores, em todos os lugares. São os valores que a gente precisa olhar, porque a gente não fica agarrado a nada. Isso é uma dica rapidinha só para quem vai entrar profissionalmente nesse trabalho. Não é para que você fique neutro sem querer participar de alguma posição social. Isso aí é diferente. Tá? Cada um de nós pode. Mas aquele trabalho que a gente ajeita para entregar para um grupo de crianças, de adolescentes, de adultos, ele precisa ser algo artístico, que vai mexer nos valores, né? E não somente na ideia. Eu posso criar depois um trabalho com ideia, se eu for contratado para isso, se quiser. Mas eu estou falando assim, a essência. Um Beethoven, por exemplo, um Mozart, um artista genuíno, ele não vai se prender a trabalhar, né, politicamente somente, se posicionar, só se for um escândalo muito grande. Mas eu não creio que nenhum desses tenha deixado esse tipo de obra. Um grande pintor, um grande coisa. Mas ele vai se posicionar, e se posicionaram, todos eles, desde Leonardo da Vinci, uma série de outros artistas, se posicionaram em cima de ideias, das ideias. Porque as pessoas inteligentes não discutem pessoas, discutem ideias. Tá? As pessoas que têm realmente algum conteúdo não discutem pessoa, discute ideia. E a ideia, ela está aí para todas as pessoas. Então, dentro desse trabalho, a ideia do clown, a ideia do palhaço, né, é trazer, a partir de um olhar da inocência, uma forma de mostrar às pessoas que a vida não é vista só por um ângulo, é vista por outro ângulo. Então a palhaçaria oferece um outro ângulo de ver, de enxergar alguma coisa. Né? Para os números da palhaçaria, então, o que é que nós tivemos dentro dessa oficina? Nós viajamos desde contar a nossa história, a buscar uma maquiagem, a buscar um tipo, né, a vestir essa pessoa, a buscar algumas habilidades, a ouvir algumas músicas, selecionar alguns estilos, a brincar de pensar como eu poderia pegar essas músicas e coreografar as minhas criações, a juntar uma receita de entrada e apresentação, né? E juntar tudo isso e criar um número seria o desafio. Eu trago para vocês algumas demonstrações, nós não temos coisas muito ricas, Gena ainda está dodói, tá? Gena ainda está dodói, então não vai poder participar. Vai ficar devendo a história para vocês, que a gente vai deixar um link para vocês conhecerem a história que Gena ficou devendo para vocês contarem. Ela conta essa história num documentário muito bonito, uma coisa de uns 10, 15 minutos mais ou menos. Então a gente vai dar esse link para vocês assistirem essa história que Gena participou. Gena teve que viver como homem durante algum tempo. Nós somos palhaços dos anos 80, começamos nos anos 80 a ser palhaços. E na cidade onde a gente morava, e depois ela descobriu que no Rio de Janeiro também existia isso, com as Marias das Graças, havia preconceito com mulher palhaça.
Nós tivemos contato com o circo, em primeiro lugar, né? E o circo, ele não dá muito espaço para a mulher na comicidade, né? O espaço oferecido no circo para as mulheres é o espaço da beleza que ela pode trazer, né, e com o corpo, ou somada à beleza física, a uma habilidade específica, que não seja a comicidade. Então, quando as mulheres participam da comicidade, dentro de um circo tradicional, sobretudo elas participam como um elemento feminino, é como eles exploram uma mulher sempre de uma forma geral, como sempre foi explorada na sociedade. E o circo trazia a mulher nesses ambientes. Mas também traz aquela mulher que é atiradora de facas, equilibrista, da corda bamba, a mulher trapezista, que tem muita força, que gira no ar. Também traz a mulher que é globista, que anda no globo da morte, uma moto, né? Traz a mulher com todas as suas potencialidades. Mas essa parte da comicidade era muito negligenciada para o universo feminino, era muito impossível. Os homens costumavam fazer o papel das mulheres. E isso era engraçado também, porque era um homem imitando mulher, que lembra aquela outra coisa que o povo adorava rir. Então, a mulher mesmo, para abrir esse espaço, teve que começar a cavar e criar a palhaçaria feminina. Foi quando, então, começou a abrir esse espaço. Nós estamos falando daqui, viu, gente? De Brasil. Apesar de lá fora os circos também terem uma maior quantidade de personagens masculinos na história da palhaçaria, mas existe há muito mais tempo a presença da mulher no picadeiro. A presença da mulher protagonizando a cena da palhaçaria. No picadeiro, no teatro, ou seja lá onde for. Então a Europa, isso é mais antigo. Também a Europa é mais velha do que a gente, né? É um povo mais velho. A gente é bem novinho. A gente ainda é meio pataxó, chavante, cariri, como diz o conterrâneo do Zé Ronaldo. O Antônio Nóbrega. A gente ainda está saindo dessa parte bela, né, da coisa e entrando para a parte mais tecnológica. Enfim, as mulheres conquistam isso. Naquele tempo não tinha isso. Você tem uma ideia? A gente ia fazer um contrato de palhaçaria e o povo achava que quando a mulher estava fazendo palhaço, chamava assim, palhacinha, a professora. Eles ligavam a mulher fazendo palhaço a uma professora que estava fazendo uma palhacinha, uma bonequinha e tal. Isso deixou a Gena fora do salto, né? Ela ficava fora de si com esses negócios, porque ela já nasceu com a bandeira de defender a parte feminina, né? E ela já veio ao mundo com essa bandeira. Nasceu Gena, depois o doutor disse, só para ter uma bandeira aqui, puxaram, era uma bandeira que defendia o direito da mulher. E aí ela disse, tudo bem, então a gente tinha uma punhada de gente que fechava os contratos da gente de festa infantil e tudo, e o povo tinha uma mania de querer, eu queria uma dupla de palhaço. Não, a gente tem um palhaço e uma palhaça. Não, palhaça não. Tá com um palhaço? Você tem um palhaço? E não é sempre, mas muitas vezes, a maioria das vezes aconteceu isso. Foram raras as vezes no começo que as pessoas queriam uma palhaça mesmo. E em muitos momentos, eu trabalhava num espaço e Gena trabalhava no outro. O que acontecia? Quando eu ia para um espaço e Gena ia para outro, o pessoal não queria a palhaça, né? Não, não é só, eu queria uma palhaça também para fazer rir. Não, mas eu sou uma profissional. Ok. Aí Gena disse, beleza. E vocês vão ver no documentário, ela disse, a partir de hoje eu sou homem. Pode vender um homem, 2 palhaços. Então ela buscou roupas, fez pesquisa, buscou peruca, fez um monte de coisas, arranjou vários visuais masculinos, alterou a forma de falar, mexeu, inclusive ela criou um calo nas cordas vocais, depois de um tempo ela teve que parar de fazer isso. Ela mexeu porque ela fez a voz dela masculina e estilizou a voz masculina. Tipo como se eu fosse falar um pouco mais fino, né? A partir de um timbre masculino. Quer dizer, um trabalho danado, né? Você virar homem para depois fazer isso. E a gente começou a fazer a dupla, espaguete e ferrugem, porque era a ferrugem. Na verdade, a ferrugem é feminino, né? A gente diz o ferrugem no carro, o ferrugem, mas é a ferrugem. Deu a ferrugem no ferro, né? Deu a ferrugem naquilo ali. Então, por trás desse nome que tem essa dualidade, né? Essa coisa as pessoas conhecem como se fosse masculino, mas na verdade ele é feminino, é a ferrugem e não o ferrugem, né? Então nasceu a palhaça Ferrugem, mas nasceu como o palhaço Ferrugem. Ferrugem era um homem. Nós trabalhamos durante muitos anos na cidade. Ferrugem só aparecia no momento do espetáculo. Ninguém conhecia Ferrugem a paisana. Só conhecia Ferrugem maquiado, né? E aí, depois de muitos anos, a gente resolveu revelar isso para a imprensa e tudo mais, e fizemos um espetáculo
espaguete com ferrugem, que aí mostrava a ferrugem no aspecto feminino. Depois que Jana foi à Europa, se apaixonou por aquelas mulheres todas empoderadas, trabalhando, livres na palhaçaria, sem preconceito, sem nada. Ela voltou e disse, vai pra lá, não vou mais ser homem não, quero ser mulher. Isso nos rendeu até uma coisa interessante, porque o meu pai, ele era fotógrafo do nosso circo, a gente teve um circo bem no começo, bem lá para trás também. Eu trabalhava em espaguete ferrugem, meu pai era fotógrafo, mas aquele tempo que tirava fotografia, revelava e ia entregar na casa da pessoa, né? Aí meu pai pegava os endereços das pessoas e entregava as fotos. Quando entregava as fotos na casa, gostei tanto desse espetáculo. O pessoal gostava mesmo, a gente fazia uns negócios bem legais. Gostei tanto desse espetáculo. Espalhar espaguete, muito engraçado. E esse outro aqui também engraçado. Aí ela já estava, isso aí já foi já perto do finalzinho, onde a gente ia revelar, a Jana já estava relaxando um pouquinho na voz e nas coisas, né, que ela não queria mais forçar tanto. Aí o pessoal sempre dizia assim, mas esse baixinho aqui é meio afeminado, né, o mais baixinho, né, que era com ferrugem, né, que ela já estava soltando. Aí o meu pai dizia, casado com meu filho, para consertar, né. É casado com meu filho. Aí terminar de consertar a história ali, ficava bacana. Então eu não vou contar essas histórias todas para vocês não, porque Jana conta isso no documentário. Foi um período que doeu muito nela, foi um preconceito muito grande que as pessoas tinham com essa parte onde a mulher não podia se posicionar como palhaça. Nasceu a palhaçaria feminina, que empodera esse trabalho feminino e a presença feminina no mundo e a sua condição de aparecer da forma que você quiser. Feminina no sentido de dizer, o universo feminino, né, agora mostra e toma conta de um pedaço do picadeiro das estradas todas. E aí nasceu uma belíssima palhaçaria feminina que Jana conheceu, assim, o grupo todo, as pessoas, a partir acho que de 2009, 2010, por aí, se juntou com esse povo todo, ela conhece, acho que quase todo mundo que faz palhaçaria feminina no Brasil. Então, gente, esse universo, ele tem essas... Perdoe? Esse universo, ele tem essas nuances que a gente vem mostrando para vocês. Tem a parte onde a gente precisa ser um profissional do riso, uma profissional do riso, né? Onde a gente precisa esquecer de ser a bonitinha, o bonitinho, né? E trabalhar em prol de uma receita que vai trazer realmente a graça, que vai favorecer, mostrar o seu trabalho. Isso é uma postura profissional de se trabalhar, né? É nunca mostrar a sua personalidade, mas mostrar a sua capacidade, né? Trazer a sua capacidade para fora, e não somente a sua personalidade, e deixar essa coisa muito pessoal um pouco de lado. A outra coisa é ter humildade para entender que a estrada é longa. A estrada é longa, viu, gente? A estrada é longa. A nossa vida, ela não é acabada, né? Então a nossa vida não é acabada. Por que uma profissão seria uma coisa acabada, né? Então a gente não tem uma palavra final na palhaçaria. Não existe uma palavra final na palhaçaria. Por mais que a gente vá caminhando, vai ter sempre alguma coisa, algum recurso, alguma ideia, alguma forma nova. Então a gente vai ser sempre aprendiz, né? E vamos ter que comemorar e celebrar a beleza de ser um eterno aprendiz. Então a humildade, para a gente poder colher dos outros e pegar aquilo que a gente acha interessante. A firmeza, para que você, quando tiver uma ideia, colocar essa ideia em prática. Não achar somente que eu preciso fazer aquilo que os outros estão fazendo. Ofereça algo de si. Aquilo que você acha que pode funcionar. Aquilo que você sente lá no fundo que dá certo. Faz, é a sua forma de fazer, né? Se não fosse assim, não teria surgido um Charlie Chaplin. Não teria surgido nenhuma das grandes artistas do mundo que são genuínas, que são originais e por isso apareceram, né? Não teria surgido nada disso. Nenhuma Frida Kahlo, né? Não teria surgido pessoas que são originais, que trazem um pouco de si lá de dentro, que mostram aquilo que realmente querem mostrar. Não somente copiar. Eu dei um atalho de copiar trabalhos, né? Trabalhos, para que vocês entrem no universo, aqueles que não entraram ainda, e dali comecem a fazer a sua pesquisa e inventar a você mesmo, certo? Eu vou mostrar agora para vocês uma possibilidade no vídeo de se trabalhar com as bexigas, por exemplo, tá? Uma possibilidade. É um vídeo curto, esse vídeo ele não traz
aquela sugestão que eu dei ontem, foi ontem que a gente trabalhou e foi a sonoplastia, talvez tenha sido ontem, né, que a gente trabalhou a construção do espetáculo. Então ontem eu falei da gente entrar com a música lá para cima, alegre, depois se apresenta, depois fazer aquela receita que eu dei para vocês. Ele não tem completo aqui porque a gente cortou isso aí para mostrar para vocês a utilização da bexiga numa possibilidade, tá? Então a gente cortou de um momento do espetáculo, tá certo? Então aquela parte dinâmica já tinha acontecido. Aquela parte é para a gente conquistar as pessoas, é para a gente chegar, para a gente alertar, acordar as pessoas para ver você, né? Então esse pedaço que ele vai mostrar é somente uma possibilidade, tá? Como eu mostrei outras formas aqui com a bexiga, e existe mais e mais e mais, vocês podem colecionar e criar a sua própria forma. Ou pode copiar essa daí, que isso aí não tem dono não tem autor não, tá? Mas ela está mais simplinha, porque ela está mais voltada para a linguagem do vídeo do que para a linguagem do picadeiro, embora a gente esteja no circo. Eu trouxe aqui pra Espaguete uma coisa que ele vai gostar muito. Eu trouxe pra ele, sabe o quê? Um presente. Ele vai gostar muito. Opa! Eu adoro presente! Espaguete, após eu trouxe um presente muito especial pra você. Uau! Um presente espacial! Olha aqui, um presente assim muito moderno. Deve ser pura tecnologia. É. No mínimo ela trouxe um tablet última geração. Seu presente. Uau! É lindo. Que lindo! É um balãozinho. Eu tenho. Nunca ninguém teve coragem de me dar um balãozinho. Olha, eu tenho outro. Olha! Nós vamos brincar aqui. Vamos fazer um Brincar aqui. campeonato. Pra ver o quê? Pra ver quem é que faz o balão mais cheio, assim, maior. Ah! Eu já consigo fazer balões muito cheios, então é melhor nem fazer campeonato, porque eu já ganhei. Não ganhou! Ganhei porque eu sou o grande campeão. Você não ganhou, Espaguete! Ferrugem. É melhor você desistir. Eu não desisto! Porque mulher nunca desiste. Não existe mesmo, não. Ferrugem, por que você estica o balão? Porque quando eu vou encher o balão vai ficar gigante. O balão vai ficar gigante? Aham. Que legal, então eu vou esticar o meu também, que vai ficar muito mais gigante. Maior de grande, grandão. Taran, taran, taran. Vixe, o burro da pitoma. O que foi? Macuxou! Uau! Ganhei um beijinho. Ai, 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 meus dedinhos. Uau! Funciona! Vamos encher? Vamos encher. Não, aí não. Pois fique sabendo que eu vou ganhar, que você vai perder. Você vai ver. Eu vou encher o maior balão da vida, do mundo e do universo. Eu vou ser o grande campeão. Deixa eu ver se ela sabe encher mesmo ou se ela parece uma lagarta. A minha tá furada, Hã? mas eu tenho outra. O seu ar entrou numa furada, minha filha. Parece uma lagarta! Ferrugem, olhe como se enche uma bola. Aprenda com o campeão. Ei! Você me deu uma bexiga quebrada? Por quê? Olhe! Toda bexiga do mundo é pra ter um furo aqui em cima. Essa não! Veio ao mundo tapada. Toda bexiga do mundo é pra ser tapada embaixo. E essa tem um furo no fundo. Como é que eu vou encher? Coloca o fundo na boca. O fundo da boia. Eu sei, eu tô fazendo alongamento. O burro da pitoma. Você vai ver como eu vou encher primeiro e você é o grande campeão. Coitadinha, vou até dar uma chance pra ela começar. Ela é fracota. Veja como se enche uma bola em
poucas sobradinhas. Põe na boca, sopra. Consegui. Só quer ser o que não é. Como eu consegui mais uma bola, eu vou ensinar pra vocês, as crianças que estão em casa, como faz uma mágica. Não aprenda. Assim, ó, você vai pegar uma bolinha, quando chegar em casa, já tá em casa, E né? a formiga criar asa. Você vai pedir para o papai ou Para o mamão. a mamãe. Muito melhor. Aí vai encher. Quando o balão estiver gigante, você vai pegar o balão, colocar em cima da cabeça, colocar lá embaixo, colocar na direita, colocar na esquerda, fazer um pensamento bem forte para realizar. Foi ele, foi! Espaguete, foi você! Ei, seus fofoqueiros! Não fui eu, foi o lápis. Você não sabia que foi o lápis? Foi o lápis, eu falei, lápis não fure! O lápis falou, me solte, eu vou furar. Então, Espaguete, você agora vai fazer um balão gigante para mim. Um gigante. Quem não sabe, Você é o sábado, não sabe. pois você vai ver. Primeiro, estica. Nada. Depois, a soprenha. Sei não? O que é isso? O que é... Espaguete, você tem que fazer um balão gigante. Balão maluco? Para mim. Eu vou fazer. Você não sabe de nada. Eu vou soprar com tanta força, mas tanta força, que ele vai ficar com dor de barriga. Ai, bicho burro da pitomba. O balão tá soprando também. Ferrugem, eu preciso de uma bomba para encher pneu de bicicleta. Eu tenho. Me ajude. Pronto, encheu. Bom. Espaguete já encheu. Toma! Toma! Você tá criando vida, Espaguete. Chega, o balão tá querendo voar! Tá Desce! criando vida. Ferrugem! Desce! Ferrugem! Dá até pra ficar flutuando. É o quê? Volta! Você vai ver! Você vai ver! Você vai ver! Nesse vídeo a gente está utilizando aquelas músicas da biblioteca, né, do direito autoral livre, aquelas músicas que a gente não precisa pagar direito autoral, e não são as músicas originais que a gente criou, na verdade, essa brincadeira. Então isso é uma sugestão, para vocês entenderem que realmente com uma bexiga, ou somente com algumas bexigas, dá para se fazer alguma coisa. Falado ou não falado, né? Por exemplo, aí eu sugeri para vocês um texto falado, você pode trabalhar em dupla. Aí você pode fazer esse tipo de diálogo com o próprio público, se você estiver sozinho, sozinha, né? Você pode criar esse tipo de diálogo, me dê isso aqui, fazer com as próprias crianças e tudo mais. Então, gente, a questão de se trabalhar com a palhaçaria é essa daí. A questão de criar um número na palhaçaria é você ter uma ideia, e dentro dessa ideia, ela está embutida a algum tipo de habilidade. Você percebe que ali não é só a bexiga. Ali você viu que havia a habilidade da mímica, né? De fazer o balão voar, voltar. Então está embutido ali. Eu não estou mostrando a técnica da mímica de fazer isso. Mas ele está embutido no momento da cena, em que a pessoa vê aquilo ali e é diferente de só encher o balão que qualquer pessoa enche, né? Aquilo já é uma outra técnica. Então você ter sempre aquela ideia de uma habilidade e você junta com uma ideia normal que você quer fazer e embute aquela habilidade ali dentro daquela história. Por exemplo, eu gosto muito de usar aquela maletinha, né? Aquela cena da maletinha, que é uma cena também usada por muitas pessoas. E eu gosto muito de usar quando estou chegando, entrando, começando no circo, né? Eu uso entrando no circo. Faz um tempinho já que eu nem estou usando.
essa maletinha. Uso às vezes, uso aqui, uso acolá. É muito boa fazer isso, é muito legal. Você vir com um balão para alguém enganchar no vento, sabe? Igual aquela aula que a gente deu aqui, que você engancha no vento. Ele pode acrescentar mais um pouco daquelas dicas que eu passei aqui. Além disso aí que vocês viram, dá para criar um negócio mais recheado do que isso aí. Eu vou até fazer novas leituras dessa brincadeira da bolinha aí, porque dá pano para as mangas isso aí. E a gente não só tem com bolinha, a gente tem isso com os dados, entendeu? A gente tem isso com os pratinhos, que era uma coisa só de girar. Né? Tinha uns palhaços lá na Europa, quando a gente foi trabalhar no Europa Park, um palhaço de lá, que ele girava os pratinhos e colocava para a criança ficar segurando um palito, pratinho girado e tal. E aí Gena aprendeu, né? A gente comprou os pratinhos, Gena desenvolveu esse trabalho de pratinho, aprendeu, aí virou fera em rodar mesmo o pratinho, não só fazer assim, estar em cima do palito, aquele coisa. Ela girar mesmo, ficou fera nisso aí. E aí ela me ensinou um pouco. E aí, a partir disso aí, ao invés de a gente fazer a mesma cena que a gente viu um palhaço de lá da Europa fazendo, né, segurando, fazendo um monte de menino, botando os pratinhos, né, a gente criou uma cena de envolver a criança com um monte de pratinhos. Aí criou umas varetas maiores que a gente enfiava no bolso, a criança com as mãos assim, nessa posição, né, onde a gente enfiava no bolso. Tem alguma da Europa aí, aquele lá do Europa Park? Tem, não, né? Aquela cena dos pratinhos. Você pega só naquele negocinho, mas trava o vídeo, né, aqui. A gente começou a fazer isso lá na Europa há um bom tempo atrás. Depois, nós pegamos essa mesma cena que a gente fazia com crianças, né, e a gente transportou para adultos. Então, a gente pega um adulto da plateia e faz o adulto equilibrar 5 pratos. E recheou esse número com coisas assim que a gente faz o universo do adulto ficar envolvido, né, a forma com que a gente vai conduzindo esse número. E, ao mesmo tempo, plasticamente, ele é legal para as crianças verem, né? E tem outros números que a gente foi fazendo também que são facílimos. Na verdade, essa oficina ela é bem pequena. Ela é uma oficina bem pequena. É só para guiar a gente dentro desse negócio. Você pode dar um link também, o pessoal pode ver lá depois, né? Pode mandar o link aí, depois o pessoal assiste de casa. Vai mandar o link. Gente, eu vou abrir para algumas questões, algum questionamento, alguma pergunta, tá certo? É lógico que o tempo que a gente tem aqui não dá para a gente mostrar um monte de coisas. A ideia era mostrar aquelas habilidades que eu passei para vocês em prática, né? Colocadas em prática. Mas aí a gente tem essa receita de como formar um número, de como criar uma cena. E lembrando de que quando a gente estiver trabalhando, quando a gente estiver na palhaçaria trabalhando, a gente não pode ter medo de se utilizar em cena. Tá? Tem que aproveitar. Não precisa ter pressa de olhar para 500 lugares ao mesmo tempo. Só se isso for uma proposta de vocês. Você pode estar mais contido. Ver caras. Olha no espelho, vai lá, vê as suas caras. Faz uma cara de medo. Constrói isso, uma repetição, um exercício para você. Faz uma cara de prazer, uma coisa legal que você acha. Constrói isso, vai repetindo várias vezes, como um exercício, como quem trabalha para cantar. Então, é mais ou menos nessa linha mesmo que se trabalha a construção profissional, tá certo? Para você ficar mais à vontade. Não é somente a repetição atuando, mas você também corrigindo os seus erros aqui no espelho ou com o celular. Aí você vai ver o desenho que fica legal de frente, o desenho que fica legal de lado quando você estiver trabalhando. Põe lá o celularzinho para filmar para você, depois olha, não ficou legal assim não. Vê o que é que tá legal, vira seu diretor, vira sua diretora, né? Dentro do trabalho que você está fazendo. Chefe da Alemanha. Ó, a gente achou um da Alemanha, isso foi no começo, tá, gente? Aí vai estar algumas coisas, talvez vocês não vão rodar aí. Tem um tempinho aí, de espaguete ferrugem. Vamos ver espaguete ferrugem lá atrás. Aber wo sind dann die beiden? Sie sollten doch schon längst auf der Bühne sein. Spaghetti, Ferhusen, wo seid ihr? Ausmessen. 28.
Só que aquele palquinho que vocês viram ali, Opera Bine, é o palquinho que eu falei para vocês numa das aulas aí, que é um trailer que abre uma partezinha assim, aí vira uma meia-lua de palco para frente, e aí fica uma cortinazinha, palquinho de ópera, que a gente acendeu ele lá, que ninguém tinha coragem de trabalhar ali. É legal. Ali, nessa cena daí você vai ver o palhaço descendo e vai ver que ele tá cheio de gente lá, tá lotado. Aquilo ali nunca ia gente, ficava 3, 4 pessoas assistindo. Aí já é uma segunda coreografia, porque aí, teoricamente, naquele momento desse vídeo aí que vocês estão vendo, quando a gente está com os pés por trás da cortina e sai, ali a gente já está começando. Antes disso aí, houve, né, um outro trabalho onde a gente estava coreografando, espalhando as cadeiras no lugar, coreografava, trazia as crianças, com música por trás. Aquele trabalho que eu falei para vocês, que se a gente tiver uma musicalidade por trás, e de vez em quando a gente acertar alguma coisa em cima do ritmo da música, que aquilo ali fica com uma característica muito profissional, muito interessante. Tá? Guardem isso como um conselho do titio Espaguete, tá certo? Aqueles que ainda não usarem isso, porque funciona mesmo, viu? Funciona mesmo. Isso funciona tanto para espetáculo infantil quanto para espetáculo adulto, para espetáculo que você vai fazer em circo, em teatro, nos cabarés, né? Aquelas tipos de espetáculo chamado cabaré. E funciona mesmo. Você guarda essa receita aí, que ela é uma receita boa para espetáculo. E pode utilizar das diversas formas de habilidades que vocês forem encontrando por aí. Né? Diversas formas. Se vocês não conhecerem muito a questão das mímicas e tudo mais, eu acho que consegue baixar umas aulas, né? Mas é preciso muita perseverança para você fazer aula, assistir um vídeo e depois fazer a mesma coisa, né? Porque geralmente as aulas de mímica, elas não são somente uma demonstração da coisa acontecendo, né? Elas têm uma aula que é parecido um pouco com a aula de ginástica, né? Presencialmente, no formato presencial, a aula de mímica, ela te dá um exercício educativo também, né? Para você fazer e chegar àquele ponto onde você vai conseguir ter essa consciência da articulação tal, o que é que você quer mexer, né, e como é que você quer corresponder. Mas as figuras, né, a gramática da mímica também, existe uma gramática da mímica, o movimento que representa tal coisa, o movimento que representa tal coisa, e esse movimento pode ser usado para isso, para isso, para isso, para isso, né? Esse movimento pode ser usado para uma série de coisas. Então, no universo da mímica tem muito isso aí. Bom, gente, mas a oficina da gente, né? Fiquem à vontade aí, quem quiser fazer algum comentário, quem quiser fazer uma pergunta também, tá? Fica à vontade também sobre esse trabalho que a gente fez agora, tá? Quem levantou a mão aqui foi o Breno. Foi muito boa a oficina, assim, porque eu acho que tu trouxe a tua experiência enquanto palhaço, enquanto artista, pra gente, junto com várias informações, assim. Tem muita oficina rolando virtualmente por conta de edital ou não, e eu via muita informação sendo jogada. E é legal isso, mas quando tu traz a tua experiência artística de trabalho também, sabe? Quando tu vem com a tua a aula sobre maquiagem e tu faz a tua maquiagem na aula e tu mostra pra gente o porquê da tua maquiagem, é muito bonito isso, porque a gente vê a tua história ali. Aí eu acho que fica muito mais legal, assim, porque é isso, tu tem uma propriedade para falar da coisa, porque tu faz essa coisa há uns 30 anos, assim, sabe? Tu já é um mestre palhaço. Então é muito legal quando tu traz toda essa tua vivência do espaguete, quando a Ferrugem traz a vivência dela com o palhaço, também com a palhaça, enfim, todas essas questões que estão envolvidas, e tudo isso é trazido, e junto com as informações também, né? Então acho que eu só tenho que agradecer, eu adorei como foi dividida, assim, a oficina, né? Cada dia com um tema diferente. Vocês, mesmo no pouco tempo, né? Foi 1 hora, mas que se estendia alguns dias. Teve bastante coisa, assim. Eu tô com um livrinho, um caderninho com várias anotações, assim. E tinha momentos que eu não anotava porque eu parava para olhar, assim. Acho que o dia que você trouxe a técnica, para mim foi um dia, assim, de poder apreciar, de ver você em cena. E foi muito legal poder ver você apresentando, sabe? Acho que tem muita gente que eu tive contato e que trabalha com palhaçaria, que é professor, e que a gente vê que a pessoa leu muitos livros. Mas, assim, poder fazer uma cena pequena não, você ficou uns 40 minutos com aquele balão, meu filho, uns 40 minutos com aquele balão. E foi incrível, assim, poder ver tudo que tu tava falando na teoria, tu fazer na prática, tu poder mostrar pra gente. Então, assim, eu agradeço muito pela experiência com o Grok, assim, o gostinho que foi. Quero visitar o Grok ainda, quero ver vocês em carne e osso.
Mas, assim, agradeço muito pelo como foi dividido e a atenção de vocês em a gente poder falar alguma coisa, vocês estarem falando as histórias de vocês. Então, acho que só tenho que agradecer. Adorei como foi essa experiência com vocês. Obrigado, viu, Breno? Gente, antes que alguém levante a mão, eu vou falar rapidinho. Eu também quero agradecer, Nil. Assim, não tiraria nada do que o Breno falou. Para mim foi muito rico, muito edificante, sabe? Eu acho que, assim, para nós que já somos artistas, eu acho que o mais maravilhoso de tudo isso foi isso, ver sua atuação, sabe? Essa entrega toda. E a gente que, sei lá, para mim, eu também quero um dia ver vocês em carne e osso. Já até combinei com gente daí de perto, falei assim, vou dormir na sua casa quando eu for aí. Então, para mim, assim... Se voltar a circular, se vocês quiserem visitar o circo, vocês ligam para nós. Vocês têm que... Maravilha. A grande tenda ou tem que trazer uma barraca? Maravilha. Ou de barraca é melhor ainda. Os trailers e as carretas geralmente são ocupados, né? Sim, essa carreta que a gente está aqui só tem um quarto que é para hospedar pessoas, mas nesse momento está ocupado. Maravilha, mas isso a gente ajeita. Para mim, cara, foi muito rico. Eu já vi outras coisas e não foi tão precioso, não foi tão rico quanto que vocês entregaram para a gente aqui. E para mim é muito edificante, sabe? Eu fico muito, muito, muito grata mesmo, viu? Brigadão. Tudo assim, não teria nada assim para pontuar e dizer assim, nossa, isso aqui foi chato, foi monótono. Não, foi maravilhoso. Eu acho que por causa disso também, em primeiro lugar, você ter entregue algo assim muito particular de vocês, né? Obrigada. Obrigado por você, pelas palavras também. Mais algum alto-falante, algum baixo-falante? Algum médio-falante? Olá, sou eu, Rosilene. Eu também, Patrícia já falou, o Breno já falou, a gente só tem só que agradecer, porque o aprendizado hoje foi maravilhoso, o que a gente aprendeu, o que a gente vai pôr em prática. Eu não faço uma maquiagem quando eu estou em cena, eu não tenho uma maquiagem de palhaça, mas agora eu vou fazer minha maquiagem de palhaça. Já vou bolar minha maquiagem de palhacinha. Porque eu uso uma maquiagem simples, neon, assim, toda trabalhada, né? Mas agora eu quero colocar uma maquiagem de palhacinha porque eu aprendi como fazer uma maquiagem de palhacinha. Então a gente só tem só agradecer. Muito, muito, muito obrigada a vocês por ter tirado esse tempo maravilhoso para ensinar a gente. Foi, assim, maravilhoso mesmo. Só tenho só a agradecer. Pode fazer pergunta também, viu, gente? Não é só falar, não. Eu tenho só uma reclamação. Beleza. Não acertou ninguém até agora. Fez o quê? Não acertou o nome de ninguém. Aquela era a Rosi. Nossa, foi ótimo, ótimo mesmo. Fala, Joey. O Joey, agora tinha que... Não, eu acho que para mim foi um momento assim perfeito para todas o que foi pontuado, o que foi falado. Às vezes, para quem tem muita experiência em alguma área, um detalhezinho, uma coisa óbvia ou simples, mas para quem está começando, não tem experiência, é um start que às vezes demora anos para o cara ter, né? Então, eu acho foi essa experiência que tu tem somou muito para mim. Inclusive, a gente tem um mini espetáculo assim no dia 10 e muita coisa nesses dias que tu foi falando, eu já fui, já foi moldando o que a gente está ensaiando esses dias, né? Já minha maquiagem também, porque a maquiagem da perna de pau é mais assim, ou em apresentação ela é mais, tu não se preocupa tanto com o olho, com a boca, tem que ser mais artístico, né? Assim, mais lúdico. Sim, e aí essas ligadinhas assim de ressaltar o que o cara quer ressaltar, sombra e luz e tal, somou muito para mim nesses dias. Obrigado. Bom. Mais algum grilo falante ou perguntante? Alguém quer? Boa noite. Temos que alguém levanta a mão e falar que nem Patrícia rapidinho. Eu cheguei ainda agora, boa noite, porque não pude estar presente, como eu falei no começo, em algumas aulas. Rapaz, eu aprendi bastante. Quem me conhece aqui, eu levo muita coisa para a festa. Eu levo bolsas, levo bolinhas, levo som, microfone, muita coisa. Agora eu vou levar apenas um balãozinho só. Eu vou fazer
Só um balão. Tá ótimo. A cliente fala lá, cadê tuas coisas? Eu digo, tá aqui, ó. Esse balãozinho aqui. E pronto. Fera demais, viu, Nil? E como o pessoal já falou, né, Patrícia, o rapaz, né, Breno, né? O Joey também, né? Profissional que solta também, Joey. Tá vendo o Instagram dele, parabéns para Joey. Eu quero conhecer um dia vocês, né, também. E eu me lembro do filme O Homem que Já Foi Diabo. Eu assisti tanto que fez 2 furos o DVD. Tinha um, ficou 2. Assisti tanto. E achei muito legal a participação de vocês. Só que eu vim notar que era vocês, porque você falou, olha assim, eita mesmo, é eles. Aí pronto, aí gamei no workshop. Se eu quero esse workshop, fiquei aqui, aí pronto. E aprendi muito, eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vocês continuem levando alegria, levando amor, carinho a esse povão brasileiro e também fora do país também, né? Então aprendi muito com vocês. Tanto que minha carga agora vai ser só um balão. Eu lembro de um. Então, forte abraço. Olha, eu que o diga, viu? Eu que o diga, porque Rafa, menina, o carro dele só cabe ele e as coisas que ele leva. Então, agora, eu que o diga, viu? Uma vez, eu lembrei de uma vez, de uma cena que a gente estava fazendo de balão, no parque que a gente trabalhou, o Europa Park, aquele onde tem a palco de ópera, estava fazendo 30 anos, era 35 anos na época, e eles estavam dando uns balões assim, acho que de coração com a coisa do parque lá, uns balões. Sabe aqueles balões que tem um copinho assim, que você amarra o balão e tem um pauzinho assim que você segura? E o balão sei. Assim, como se fosse enchido de gás, mas não é? Pronto, ainda tem hoje em dia aqui. Tem. A gente usou, a gente vende aqui às vezes, né, quando está trabalhando no circo, funcionando. Aí eu lembrei de uma brincadeira que Ferrugem, a gente fazia uma brincadeira no período da festa, do aniversário do parque, a gente fazia a nossa apresentação, mas fazia alguma coisa, e a participação era premiada com um balão. Aí inventei uma história de que Spaghetti queria aquele balão, e Ferrugem dizia, não é da criança, não sei o quê, não, mas ele queria o balão e tal. Aí me entrega o balão para a criança. Aí eu ia entregar o balão para a criança, só que eu fazia o seguinte, vocês imaginam agora que aquilo ali é aquela partezinha de cima, onde você coloca o balão e amarra, você encaixa ela numa varinha, né? Isso. Você desencaixa ela assim, fica só o balão com aquilo ali e a varinha também, né? Aí eu pegava o balão com uma mão assim embaixo da varinha e a outra nesse lugar aonde encaixa e desencaixa. Aí com esses dedos aqui eu desencaixava, né? E aí eu entregava a vareta. Na vareta eu levava o balão para mim. Entregava a vareta. É muito cômico isso aí, é muito legal. Eu pegava a vareta e eu levava o balão para mim. Ficava, não! Aí voltava. A criança ficava só com a vareta. Muito bom, Nil. Parabéns. Legal. Mais alguém quer falar? Pergunta, alguém levantou uma mão aí. Foi Valéria? Foi Rodney? Quem foi? Foi, só tenho a agradecer também. Eu acho que um ponto muito legal é que essa experiência que você passou, tudo que você já passou, por exemplo, se eu fosse começar agora, eu ia levar, sei lá, 10, 20 anos para chegar onde vocês estão. Então, essa experiência que você passou já mostra um caminho para onde a gente vai e já encurta esse caminho, né? Então, só tenho a agradecer mesmo. Pô, show de bola, o curso inteiro. Parabéns para vocês aí, da produção, de todos vocês aí, show de bola. Obrigado. Valeu, Alexandre. E Alex? Achei as aulas assim muito massa. Para mim foi assim, dicas de ouro. Acho que foi. Eu não consegui estar também em todas. Acho que não consegui dar umas 2, 3 aulas. Uma dica assim que acho que foi ontem ou foi anteontem que eu fiquei tipo assim, caraca, que show. Foi quando você deu um toque sobre, acho que quando tinham perguntado sobre dicas de crianças de 2 a 5 anos, tudo. Assim, pô, quando é criança de mais de 2 anos é tudo muito mais longo e tal. Então, sabe quando você para assim, dá um estalo na mente? Falei, nossa, faz muito sentido agora. Né? De todas as vezes que eu já fiz, agora nas próximas, falei, nossa, agora dá pra... Tipo assim, pra mim, assim, me enriqueceu muito. Nossa, assim, eu tô tão extasiado que eu nem sei como que eu falo de tão bom que foi pra mim. Né? Esse tempo curto que foi, fora o esforço, empenho, a dedicação, a pontualidade que vocês têm. Então, para mim, assim, foi incrível. Obrigado, que bom.
Fiquei feliz. E se alguém tiver alguma dúvida, né, sobre pintura artística facial, pode falar comigo que eu ajudo também. Não sei muito não, mas a gente, né, nos ajuda. Massa. Olha, no próximo workshop, a gente vamos abrir aí de pintura facial, vou conversar com você. Você com Rosilene, né? Fala, Joey. Eu olhei para cá porque você estava aqui para mim. Na verdade, minha pergunta é um pouco fora, mas tem a ver com o assunto, mas é que foi falando isso aí e me corrija se estiver errado. Você tem 40 anos de circo, né? Não. Não? Tenho 32, vou fazer 33 anos. 33 anos, certo. Circense. Eu queria saber, tem uma visão muito mais ampla sobre o circo. Eu vejo, eu que sou novo, igual, vejo que o circo mudou muito de quando eu era criança para agora, né? Assim, tá muito mais, a maioria tá um pouco Broadway, assim, tipo boneco e tal. E eu imagino que essa mudança é maior ainda na tua visão de 33 anos de circo até agora, né? Eu queria saber se tem uma visão, uma ideia, assim, de qual vai ser o futuro do circo. Porque eu vejo nos grupos, até dono de circo reclamando, às vezes, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou... Além dessa ideia, além do lance do problema econômico que a gente está tendo agora, que daí é uma coisa do Brasil, né? Eu digo de forma geral, assim, o que tu acha que vai ser o futuro do circo, assim? Vai ser uma pergunta boa, né? O que é que eu acho que vai ser o futuro do circo? Para eu responder, eu não tenho essa coisa toda, não. Mas já que você está confiando, eu dou meu ponto de vista. Olha, o circo, ele é uma das estruturas que tem, ao meu ver, e também no olhar de muita gente aí, eu já vi alguns TCCs aí, né, de pessoas aí voltadas para esse universo aí. Eu já tive a oportunidade de ver alguns, inclusive tem uma lá de uma universidade do Rio de Janeiro, que ela fala muito legal. Eu não lembro o nome dela agora, se lembrar depois eu ponho aí para vocês verem. Muito interessante. É uma das estruturas artísticas e uma das empresas, quando você fala de circo como estrutura física e tudo mais, trata-se também de uma empresa, né? É um segmento artístico, mas é uma empresa também de maior flexibilidade e adaptação. Maior. Muita gente está estudando o universo do circo e levando para o mundo corporativo para ver se consegue fazer isso. Entendeu? A primeira coisa que a gente tem no mundo do circo de lona, que caminha no circo de lona, mas isso está se estendendo um pouquinho para o circo de um modo geral, as expressões de circo que não estão debaixo da lona, né? É um sentimento de pertencimento. Isso é difícil de você desenvolver até numa família. Né? Acho que só família consegue fazer isso. Né? Eu pertenço a essa família, fim de papo. E time de futebol faz isso também de forma muito, né? Muito forte. As pessoas pertencem àquilo ali. O circo tem esse sentimento de pertencimento. Se você perguntar a um circense, não se pergunta a um circense se você trabalha num circo, porque ele não considera aquilo ali só um trabalho. Se pergunta assim, você é de circo? Entendeu? Por esse sentimento de pertencimento. Ah, fulano é de circo, fulano não é de circo, fulano é não sei o quê. Hoje em dia já está dissolvendo um pouquinho isso, por conta das escolas que diversificaram e espalharam isso no mundo. O que eu vejo é essa capacidade de adaptação. O circo, se a gente olhar o circo como o circo dos horrores de Roma, aonde o povo tinha, no ato de matar uma outra figura, algo normal, né? Isso era normal. Não existia uma lei. A lei era a espada, era a força e tudo mais. Então, no circo máximo de Roma, e nas arenas também, que é uma das mães, né, das imagens que caracterizam o circo, que hoje a gente tem, os espetáculos eram esses. É de acordo com a cabeça da população, com aquilo que você consegue consumir. Né? Então, naquele período e durante muito tempo, depois o que é que vieram? Vieram aqueles circos que foram trabalhando com coisas, com aberrações, com uma série de coisas, né? Depois que o circo mesmo instituiu-se circo e tudo mais, com lona e tudo. Aí vem os marqueteiros como Barnum,
né, que é um marqueteiro americano que fazia um trabalho. Mas ali está muito romantizado a história do Barnum, naquele filme O Rei do Show, né? A história do Barnum tá bem romantizada ali. Quem lê o livro de Barnum era marqueteiro mesmo, ele era enrolão. Os grandes golpes que existiram no circo, parte desses golpes que existiam na época, golpe entre aspas, tá, gente? Golpe de dizer, por exemplo, Barnum tinha um negócio que não fala no filme O Rei do Show, mas que é uma das coisas da vida do Barnum, que ele não tinha, teve uma época que ele não tinha show para fazer, e ele pegou uma negra e apresentou como um espetáculo, e levava para os lugares e apresentava como um espetáculo, dizendo que era a negra mais velha dos Estados Unidos, que tinha conhecido, tinha falado com o pai, não sei o que, de Abraham Lincoln, uma coisa assim, na época do Barnum lá. Isso aí era como se fosse uma coisa já de muitos anos. E isso era atração. Chegava dizendo na cidade, anunciava, punha cartaz na cidade todinha, e aí vem a negra mais velha dos Estados Unidos, ou talvez do mundo, não sei o que falou com não sei quem, parará, e no meio disso algumas outras bobagenzinhas de espetáculo. Ele mesmo chegava na cidade que ele estava anunciando o show, tempo antes, e começava a visitar os bares, né, as coisas que existiam na cidade, onde ia muita gente, e começava a pôr dúvida na cabeça do povo. Ele dizia, eu vi isso aí lá na cidade fulano e tal, isso é mentira. É mentira. Isso não é uma negra, não, isso é um boneco. Isso é um boneco, eles manipulam, não sei o que, isso não é uma negra de verdade, não. Aí começava a dizer para o povo que era mentira, que aquilo não era uma negra de verdade, que era um boneco. O que acontece? A população espalhava essa notícia todinha, quando o pessoal ia para o show, não ia mais para saber a idade da pessoa. Ia para saber se era real ou se era boneco. Quando constatava que era real, era o show. Aquele negócio todo. Então, ele é muito marqueteiro, né? E ele tem uma série de histórias do Barnum que são incríveis. Ele foi que teve a ideia de pegar aquelas figuras também, pela primeira vez, aqueles homens cabeludos, irmãs siamesa, não sei o quê, o povo corcunda, o povo aleijado e tal, e fazer disso um espetáculo, né? Mas naquela época não era como se fosse hoje um trabalho de inclusão, né? Era um trabalho de mostrar aquele povo como uma aberração. Você pagar um ingresso para ver uma aberração. Então você não estava mostrando, não estava fazendo um trabalho de inclusão. E o circo passou por tudo isso. E tinha gente que consumia essa coisa. Aí vai mudando. Aí teve um período em que o circo era um verdadeiro zoológico, né? O circo levava animais para cima e para baixo. Ainda existe isso, tá, gente? No mundo ainda existe. O Brasil é que não tem, alguns países já estão começando a deixar de lado. Mas ainda tem muitos circos mesmo na Europa que continuam trabalhando com animais, tá do mesmo jeito ainda. Então o circo tem esse período também, onde ele foi, por exemplo, extremamente militarizado, porque ele nasceu, a fonte dele mais popularizada, ele foi militar, num período em que essa parte militar era bem forte em todos os países, né? A gente está falando de 1800 e Revolução Industrial, 1850, alguma coisa, por aí, né? E mais ou menos por esse período. E o circo ganhou essa parte de ordem, de militarização, de fazer esse espetáculo. Depois foi se transformando numa coisa menos militarizada, mais rica artisticamente. Foi veículo de inclusão, de adesão, de demonstração das coisas que jamais chegariam a pessoas que pagariam o ingresso no valor do ingresso de um circo comum, que era um preço muito popular. Os circos sempre cobraram preços populares. Então, pessoas dos circos grandes que vinham aqui no período do café, aqui no Brasil, por exemplo, porque o circo já chegou aqui um pouco depois de que ele nasceu, o circo de lona, né? Ele veio para cá quando o pessoal estava, aquele período, época do café, daqui da cana-de-açúcar, desse negócio todo, que vinham os navios da Europa, né, para pegar coisas aqui. Então, os circos aproveitavam isso, que ele tinha uma viagem barata para vir para cá. Fazia umas turnês aqui e voltava depois num outro navio posteriormente. Aí a gente foi conhecendo o circo nesse período depois. Nessa parte aí do circo, aí você vai agregando os valores. Aí tem os ciganos que também popularizaram um pouco essa prática do circo, né, com a prática que os próprios ciganos já têm, né, que é uma prática de diversificada. Eles têm tanto uma prática dentro dos mistérios que eles conhecem, sobre leituras de carta, disso, daquilo, outro, quanto uma prática de coisas artísticas que eles fazem e comércio, né? Eles são muito bons comerciantes, assim, blá, 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 né? Então os ciganos, eles são responsáveis também por uma parte da popularização desse circo. Quando o pessoal pensa que o circo está chegando numa decadência, cria-se uma nova invenção do espetáculo, que é o circo novo. É uma nova adaptação.
E aí você eleva o patamar de novo do circo a um ponto a enxergar circos como Flic Flac, Cirque du Soleil e tudo mais, onde a tecnologia já fala bem alto, né? Onde uma série de coisas acontecem, mas também não significa que o animal saiu. Todo mundo diz, o Cirque du Soleil tem espetáculo animal, Cavalia é um espetáculo animal, tem muito cavalo lá e tudo, Chavel, né? Animal Cavalia. A ideia do circo novo não é trabalhar sem animais. A ideia do circo novo é trazer uma nova visão para o circo. Mas existem dois movimentos, na minha opinião, que estão acontecendo nesse momento, sobretudo aqui no Brasil, né? Principalmente aqui no Brasil, mas em outros lugares também tem. É que o movimento da palhaçaria, que ele está se expandindo muito, está trazendo os circenses de volta para a rua. Tá? Está trazendo os circenses de volta para a origem, de onde eram os circenses, os saltimbancos. Né? Aquelas pessoas que se apresentavam em diversos espaços, não somente debaixo de uma tenda. E, ao mesmo tempo, o universo da tecnologia está entrando profundamente nisso aí. Para eu dizer para você qual é o futuro do circo, sabendo que a gente tem uma possibilidade de metaverso aqui, que já está chegando, né? Que é uma proposta de metaverso, onde você emerge num universo virtual e você pode comprar coisas lá dentro, e você vai viver uma vida virtual, mas que ela vai ter relação com a sua vida de fora aqui, você vai ter moedas desse mundo virtual, uma viagem virtual, você vai assistir espetáculos nisso aí, mas você também vai comprar coisas em lojas, né, e essas coisas vão poder vir para você. Você compra lá no mundo virtual e ela pode chegar na sua casa aqui, ou ela pode vestir o seu avatarzinho e tudo mais. Então imagina que esse mundo do circo ele pode depois sofrer muita coisa. Talvez ele vai existir dentro do metaverso. Talvez ele vai se reinventar. Só sei que o circo tem uma capacidade de reinvenção muito grande. Ele se adaptou desde o período onde se matava gente, cristão, dentro de arena, botando leão para comer, até esse período onde a gente vive de tecnologia, onde a gente vê a tecnologia, como é o espetáculo K do Cirque du Soleil, que o palco dele levanta, e a cena que estava acontecendo assim, né, passa a acontecer na vertical, que é uma batalha de duas etnias, e a tela que levanta, que era o palco, é uma tela de LCD que ainda se projeta um monte de coisa. Então, o que é que vai ter no circo, né? Com certeza vai existir a arte circense. Não vai morrer. O circo talvez volte para os indivíduos, que vai manter esse circo vivo até ele voltar no novo formato. Essa é a minha ideia, a minha opinião. E o artista é uma grande missionário. Isso é uma missão, tá, gente? A arte é uma missão, é um dos pilares da humanidade, né? Um dos pilares. A religião, a arte, né? A arte é um dos pilares. E outras coisas mais que a gente tem por aí, não tem muitos pilares não, mas a arte é um dos pilares da formação humana. Então isso é uma coisa que já foi emprestada de outras fontes. Vamos nos sintonizar e dar o máximo de si, sair pelos poros essa arte. Se derreter e virar purpurina e borboleta e sair voando. Beijo grande. Tchau, tchau.